Abre aspas. Quem és? Pergunta ao desejo. Respondeu, lava, depois pó, depois nada. Ver-te, tocar-te. Que fulgor de máscaras. Que desenhos e rictos na tua cara, como os frisos veementes dos tapetes antigos. Que sombrio te tornas se repito o sinuoso caminho que persigo. Um desejo sem dono, um adorar-te vívido, mas livre. E que escura me faço se abocanhas de mim palavras e resíduos. Me vêm fomes, agonias de grandes espessuras, embaçadas luas, facas, tempestade. Ver-te, tocar-te. Cordura, crueldade. Fecha aspas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Cinematório Café. 5, 4, 3, 2, 1. Olá pessoal, eu sou o Renato Silveira. Olá, e eu sou Raquel Gomes. Este é o episódio de número 39 do Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Nós abrimos o programa de hoje com um trecho do poema Do Desejo, de Hilda Hilst, que foi lançado em livro de mesmo nome em 1992. Hilda foi cronista, dramaturga, ficcionista e poeta brasileira, considerada pela crítica especializada como uma das maiores escritoras de língua portuguesa do século XX. Seu texto é intenso e toca em vários temas tabus, como sexo e morte. O questionamento do significado das coisas, a condição humana e da mulher, a natureza do desejo e o enigma de estar em contato com o outro são objetos de reflexão de sua obra. Assim como na obra de Sofia Coppola, que tem sua maneira muito especial de refletir sobre esses objetos através do cinema. Belíssima e sensível escolha, Raquel. Pois é, você falou da Sofia Coppola e nesse episódio do Cinematório Café, nós dois discutimos o mais novo filme dirigido por ela, O Estranho que Nós Amamos, com o qual ela ganhou o prêmio de melhor direção no Festival de Cannes este ano. Ao mesmo tempo, nós vamos comparar o filme da Sofia com a adaptação do mesmo livro feita por Don Siegel para o cinema em 1971. Isso mesmo, o filme da Sofia está em cartaz nos cinemas brasileiros e tem no elenco Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Ellen Fanning e Colin Farrell. O filme do Siegel está disponível em DVD, Blu-ray e streaming no Brasil e tem no elenco Clint Eastwood, Geraldine Page, Elizabeth Hartman e Joanne Harris. São dois filmes que, apesar de serem baseados no mesmo material, tiveram abordagens bem diferentes por seus diretores. Então, neste podcast, eu e o Renato tentamos salientar onde essas diferenças são mais fortes e onde são mais sutis. Já vamos deixar você com o debate, mas antes fazemos o convite para você que nos ouve se juntar ao nosso grupo no Telegram. É só clicar no link que está na página do podcast para entrar, não paga nada. Lá você pode conversar sobre cinema com a nossa comunidade cinéfila, comentar os temas dos nossos podcasts, trocar dicas de filmes e fazer amizades. E também fazemos o convite para você conhecer e aderir à nossa campanha de financiamento coletivo. Tornando-se madrinha ou padrinho do Cinematório, você tem acesso a conteúdo exclusivo, incluindo a nossa newsletter semanal e o nosso cineclube virtual, além do principal, que é nos ajudar a fazer um trabalho independente. Inclusive, agora temos novos banners, uma campanha gráfica muito legal criada pela Marina Oliveira, que é designer gráfica e nos acompanha há muito tempo. Vejam lá no site também, nas redes sociais, as peças feitas pela Marina. Mandou bem demais, hein, Marina? Muito obrigado mais uma vez. E bom, toda a arrecadação da campanha é destinada à manutenção e investimentos no site e na produção de conteúdo. Então, acesse lá www.cinematório.com.br ou www.padrim.com.br/cinematório para conhecer todos os detalhes. Começando então mais um Cinematório Café, hoje debatendo dois filmes que são baseados no mesmo livro, The Big Wild.
Os dois filmes, né, são aqui no Brasil chamados de O Estranho que Nós Amamos. O livro é do Thomas Cullinan, foi publicado em 1966, a primeira adaptação de 71, dirigida pelo Don Siegel, e a mais recente de 2017, dirigida pela Sofia Coppola, ela que ganhou o prêmio de melhor direção no Festival de Cannes este ano por causa desse trabalho. Nós vamos aqui comentar os dois filmes traçando paralelos entre eles. A gente não vai falar sobre um e depois sobre o outro, não. A gente vai fazer uma espécie de comparação aqui, porque a história é basicamente a mesma, mas há diferenças de tratamentos dos personagens, da forma como a história é narrada, porque afinal de contas nós temos dois pontos de vista muito diferentes. O primeiro filme dirigido por um homem, o segundo dirigido por uma mulher. São dois cineastas de formações diferentes, de estilos diferentes, então a gente tem filmes que são baseados na mesma obra, mas que se transformam em coisas bem diferentes uma da outra, né? Quando a gente assiste fazendo esse tipo de comparação. Raquel Gomes, então vamos dar início aqui ao nosso debate, destacando tópicos, né, que são tratados no filme, né? Vamos fazer um debate aqui guiado por temas e não pela ordem cronológica. Não pela ordem da história, né, que Isso. você tá dizendo. Eu acho que fica mais interessante se a gente abordar os tópicos. Então, qual o primeiro tópico que você quer trazer à nossa discussão? Bom, então eu acho que a gente pode começar fazendo umas comparações a respeito do roteiro. Começando a batalha Sofia versus Siegel. O filme original, o roteiro é assinado por Albert Maltz e Irene Camp. E o filme da Sofia Coppola tem roteiro assinado somente por ela. Acho que a primeira grande diferença que a gente percebe é a retirada de uma personagem, né? Sim, sim. Inclusive, que já foi uma decisão alvo de muita discussão, né? Muito debate aí quando o filme teve suas primeiras exibições lá no Festival de Cannes e posteriormente quando chegou aos cinemas nos Estados Unidos. Porque a personagem da escrava, né? A escrava negra, ela, depois de ter visto o filme... Aliás, acho importante a gente já esclarecer que primeiro vimos o filme da Sofia. Isso. E depois vimos o filme do Don Siegel. Então a gente teve uma, digamos, inversão, assim, né? Porque acho que a maioria das pessoas devem ter visto o filme antigo primeiro e depois, agora, o filme da Sofia. Então eu acho que isso é um detalhe, mas pode fazer muita diferença. E aí a gente percebe que essa personagem negra, escrava, ela é importante para a história, porque ela traz mais uma camada de discussão, que é exatamente a camada sobre o racismo, sobre a própria escravidão. Então, assim, eu vi que a Sofia deu algumas entrevistas, né? E ela foi questionada sobre isso. E ela explica bem, assim, a respeito da escolha dela, que ela diz que esse tema da escravidão é algo que é muito complexo e ela não queria trabalhar de uma forma leve, de uma forma rasa, né? Ela, enfim, é como se ela não quisesse trabalhar mesmo de uma forma que não fosse fiel, assim, né? Que não fosse... não sei. Mas eu fiquei pensando, depois de ver o filme do Don Siegel, eu fiquei pensando que eu acho que daria pra ela ter trabalhado, assim, sabe? Com a sutileza dela mesmo, eu acho que ela consegue dizer muito. Apesar de ser sutil, ela consegue dizer muito, assim. Então, eu não sei, precisaria ter uma conversa com a Sofia pra tentar entender melhor, assim. Porque ela fala que ela quis focar na questão feminina, né? Na questão das mulheres e tudo mais. Só que o bacana de ter essa personagem escrava é porque dentro da questão feminina existe a questão feminina negra.
Sim. que é um debate, inclusive, do próprio feminismo, dessa questão interseccional do feminismo, assim, porque enquanto as feministas brancas, elas têm demandas X, as feministas negras têm outras demandas. Então, assim, não dá pra ser tudo uma coisa só, sabe? Porque enquanto a gente, como branca, a gente já avançou em muita coisa, as negras ainda estão precisando lutar por outras coisas. Então, eu acho que ela traria essa dimensão, sabe? Eu até entendo que talvez tenha sido, não sei, um receio, sabe? De tentar trabalhar isso e ela achar que não tá no lugar de fala dela, que isso é algo importante também, porque às vezes alguém que é branco, né, tenta trabalhar essa questão e aí é muito questionado sobre o lugar de fala, então talvez ela tenha sido atravessada por esse questionamento de não estar no lugar de fala dela. E como mulher, ela está 100% no lugar de fala. Então é mais confortável, ela, sabe, ela pode trabalhar mais livremente. Pois é, mas vamos analisar então a importância dessa personagem para a história também. Porque no filme do Don Siegel, ela está ali fazendo o papel da escrava, né, da criada ali da casa, onde funciona aquele escola para moças, né, onde acontece a trama toda. Mas eu não sei, a personagem dela, ela tem alguma interferência ali no desenrolar da trama, né, do envolvimento daquelas mulheres com o soldado. A gente vê que tem um certo flashback que dá a entender que o irmão da personagem da Geraldine Page, né, que do filme da Sofia Coppola é vivida pela Nicole Kidman, aquele homem que vivia ali naquela casa, né, antes daquele soldado chegar, ele teve um episódio de violência sexual, né, com essa escrava. Mas é algo que, assim, é mencionado num flashback. Aquilo não tem um desenvolvimento maior. Algo que certo? No filme da Sofia nem tem, né? Que nem são tem. Flashbacks. Exatamente. Mas eu não sinto muita falta da personagem no filme da Sofia Coppola, justamente por isso, porque vira assim uma subtrama que não tem um desenvolvimento de fato assim fundamental para o que é o filme do Don Siegel, né? Uhum. O que é a essência do filme do Don Siegel tá no filme da Sofia Coppola. Eu fico até me imaginando assim que a personagem da Hayley, né, que chama a escrava, interpretada pela Mae Mercer no filme do Don Siegel, no filme da Sofia, ela poderia, sei lá, ter morrido, sabe, e não estar mais ali, mas não é feita nenhuma menção que existia essa pessoa ali. Né? Ou eu acho que a Sofia disse uma entrevista, ela podia ter sido libertada, que nessa época houveram muitas fugas dos escravos nessa época da guerra. Então também pode ser algo a se pensar, assim. Mas realmente, eu vendo como eu vi o filme da Sofia primeiro, então não faz falta, não assim, faz digamos. falta. Você não sente que tem alguma coisa ali que assim, não encaixa, sabe? E eu não conheci o livro também, então assim, eu fui bem com essa mente aberta, assim, mesmo de ter uma primeira aproximação com a história. Só depois de ter visto o filme do Don Siegel que eu tive contato com essa personagem. Então, assim, eu acho, como eu já disse, que seria interessante para trazer a questão interseccional aí do feminino, né? Mas, ao mesmo tempo, e também porque, assim, no filme do Don Siegel, eu acho que é interessante a gente ver exatamente esse jogo de poder, sabe? Sim. Não só o jogo de poder masculino, feminino, como também o jogo de poder branco-negro, sabe? Sim. E também entre mulheres, assim, entre a sinhá, digamos, e a escrava, sabe? Que é nítido, assim, como que ela é aquela, né, a pessoa que, apesar de estar no grupo de mulheres, ela é a subordinada àquele grupo.
né? Ela é a escrava daquele grupo, assim. Então, é como se desse essa outra dimensão pro grupo, assim. Ele não é completamente um grupo de mulheres, ele é um grupo de mulheres e uma escrava, sabe? Então, eu achei isso bem interessante. Mas é como eu disse, eu acho que a Sofia, ao decidir sobre isso, talvez ela tenha sido mesmo atravessada por esse questionamento de lugar de fala. Pode ser, né? sim. Até porque no filme do Don Siegel, essa personagem, como a gente está comentando aqui, ela não é tão bem desenvolvida. Então, esse ponto de vista, né, da mulher negra na sua relação com as mulheres brancas ali, nessa situação de subordinação, isso também não é trabalhado, né? Fica sim uma personagem rasa no filme do Don Siegel. Talvez no livro, eu também não tive contato com o livro, essa personagem tenha uma profundidade maior, né? E uma outra... no filme do Don Siegel também é problemática a forma como ela é retratada, porque a gente não tem esse ponto de vista. Não tem. Se a Sofia Coppola não está no seu lugar de fala, imagina um homem o branco, Don Siegel. Né? E, mas duvido que ele pensou nisso, tá? Mas... E tem outra questão, porque essa personagem, ela interage bastante com o John McBurney do Don Siegel, né? Sim. E aí, no da Sofia, quem tem essa interação maior, assim, é a personagem da Kristen Dunst, de Winna. Inclusive, a Mae Mercer já havia trabalhado com Clint Eastwood em Dirty Harry. Mas, de fato, tem uma interação maior ali no filme 71. Agora, tem uma cena que eu acho que se a gente for levar para um questionamento, né, sobre essa coisa do racismo, tem uma cena que é quando as meninas estão ali numa horta, me parece. Aí tem uma que tá reclamando de estar mexendo com a enxada, né? Ela vira pra Hayley, que é a escrava, e fala: isso aqui é trabalho de negro, né? Aí sim, aí ela vai dar uma resposta na menina. Aí você tem nessa cena uma coisa assim, um relance, né? É só essa cena mesmo que você vai ter. É mais direto, assim. Um debate sobre essa... Não chega a ser um debate, né? Mas uma menção a essa coisa do racismo. Sim. E as poucas vezes, assim, que ela mesma fala, né? Da situação dela, do lugar dela ali. Sim. Quando ela tá conversando com o John McBurney. Que ela, inclusive, fala sobre a vivência dela, assim, em alguns diálogos. E, já que a gente tocou na personagem Edwina... Edwina? Eu acho que é divina. Até combina bastante. Eu Edwina. achei que... Vamos falar Edwina pra não ficar estranho a gente ficar falando Edwina. Não, eu acho que é Edwina mesmo. Edwina. Eu achei no filme da Sofia bem mais interessante. Ela é vivida pela Kirsten Dunst. Sim. Né, no filme da Sofia. E no filme do Don Siegel, ela é interpretada pela Elizabeth Hartman. Bem mais interessante porque ela tem mais camadas e a Kristen Dunst, ela traz um peso assim muito interessante, porque você vê o quanto que aquela personagem ela tá infeliz, sabe? Sim. É como se ela não tivesse pra onde fugir mesmo. E não sei, você vê assim esse peso na expressão dela e ela enxerga naquele soldado ali até uma forma de fugir daquilo, né? É muito mais do que só um romance, sabe? E no filme do Don Siegel, eu acho que ele pinta a Edwina só como essa menina romântica, casta, né? A professorinha, assim, que aí... Inocente, que se apaixona perdidamente por ele, assim, e é uma coisa até que um pouco palpável, um pouco crível, porque de repente tá trocando palavras de amor, aquela coisa muito estranha, assim, e bem rasa mesmo, assim, né? Uhum. De não trazer essas dimensões dela como mulher ali. E eu acho que já no da Sofia, essa personagem cresceu bastante, talvez seja a personagem mais interessante pra mim, assim. Ah, sim, pra mim também.
né? E dentre todas as garotas ali. E no Don Siegel passa longe de ser. Eu nem sei se a gente pode chamar de garota, né? No caso dela, não, porque ela já é mulher. mais velha, né? Assim, deve estar ali nos seus quase 30 anos, acredito, ou menos. Por aí, né? Nessa faixa dos 20. Pode até ser menos, porque naquela época, né? As meninas, elas tinham que amadurecer muito mais rápido. Acho que, não sei, talvez não seja nem só naquela época, mas era mais visível, assim, o amadurecimento. Então, eu acho que... No filme do Siegel, ela me parece mais nova do que a personagem da Kirsten Dunst. Talvez exatamente, mais nova, mais inocente, mais romântica. Isso que eu falo, não só pela idade das atrizes, né, que elas aparentam serem mais novas e tal, mas porque no filme do Siegel tem isso, né, a forma o tratamento mesmo que é dado à personagem dela. Me parece ser uma jovem adulta, né? Eu diria que é isso mesmo. Uma Alguém jovem adulta, assim. Teve um primeiro amor, ficou desiludida e logo depois foi parar ali naquele lugar, né? E outra coisa também que eu não gosto, assim, porque aí até em relação à interação, porque tem uma hora no filme do Don Siegel que a Edwina, ela percebe que a personagem Carol, que no filme da Sofia tem outro nome, Alicia. Sim. Que a personagem Carol também tá interessada no John, e ela destrata a Carol de uma forma muito machista, porque ela chama a menina de vadia, chama a menina de é como se fosse assim, essa menina vagabunda, essa menina, sabe? É uma coisa assim, é uma rivalidade feminina muito ligada ao machismo mesmo, a enxergar essa menina como uma puta, digamos assim, sabe? E ela... Vamos usar palavras fortes. Porque é bem assim, eu lembro do filme dela pegar a menina, sabe? Sim. E ser agressiva com ela e xingar ela a esse ponto. Sendo que no filme da Sofia, que é muito mais elegante, inclusive, não tem esse tipo de coisa. Não tem esse julgamento assim, sabe? Concordo. Essa é uma personagem que no filme do Don Siegel vai ser muito mais erotizada, né? A Carol? A Carol, né? Total. Que é vivida pela Joanne Harris. Na forma como ela fala, né? Como ela se insinua pro John, que no caso da Alice, ou Alicia, né? Vivida pela Elle Fanning, tem também uma insinuação. Mas aí é o contrário, né? Uma insinuação mais inocente, sim, eu diria. Essa inocência que a gente observa na personagem da Edwina no filme do Don Siegel, no filme da Sofia Coppola está transferida para a Alicia. Ela parece ser realmente assim, tem essa coisa de se insinuar, mas não é essa predadora sexual como fica aparecendo no filme do Don Siegel. Exatamente. Né? Ela, do jeito que ela fala, né? Como ela abre seu vestido para poder chegar perto dele, né? E mesmo nas cenas em que os dois estão juntos, é uma coisa muito mais erotizada mesmo. Eu diria pornográfica. De fetiche, porque assim, ela é colocada como essa predadora sexual mesmo, e que, se contrariada, ela vai ferrar com o homem. Exato. Porque é o que exatamente ela faz. Quando ela vê que ele tá com a Edwina, ela corre lá e coloca o lenço azul. O lenço azul. Então, assim, é aquela menina que quer ser o centro das atenções, quer o sexo, enfim, ela é muito essa predadora mesmo, assim, apesar da pouca idade. Sim. E no filme da Sofia, você percebe que, por ela ser tão nova e ser uma adolescente, né? Isso. Ela tá na descoberta da sexualidade dela. Então, você tem esse ponto de vista, sabe? Que o John ali não é simplesmente, nossa, eu quero aquele homem. Não é só isso. É uma possibilidade de também se conhecer, porque quando a gente é adolescente, todo mundo sabe, gente. A sexualidade, ela tá muito latente, assim. Ela, sabe, ela grita, ela, sabe? Então, a questão pra ela é a descoberta. Uhum. E não somente o sexo puramente como é feito com o filme do Don Siegel, assim. Que é uma coisa bem fetichizada. Bem fetichizada. Aliás, eu tenho a teoria que
todas as personagens no filme do Don Siegel, de certa forma, é uma personagem de fetiche, de fantasia masculina, assim, sabe? Eu vou discordar um pouco, mas a gente vai chegar lá. Só Tá. falando ainda sobre o caso da Carol, né, aí no filme do Don Siegel, tem uma... É exatamente aquilo que a gente discute sobre diferença de ponto de vista, masculino para o feminino. Porque se bobear, na cabeça do Don Siegel, é exatamente a mesma coisa que ele queria passar, só que como é a visão masculina dele, entendeu? Ele acaba que isso reflete na forma como essa personagem sai no filme dele. Entende? Ele queria... Tinha o mesmo propósito, mostrar que é uma menina adolescente com, né, a libido Desejos florescendo, aflorados. né, querendo criar esse problema ali de se aproximar do John, e acaba tendo essa rivalidade ali com a Edwina, mas a falta de sutileza, né, a falta de vivência, né, de todas as coisas que a mulher passa nessa fase e tudo, ele acaba retratando isso de uma forma bem diferente e mais grosseira, né? Vamos dizer assim. Tão grosseira que você tem o pensamento da mulher. Exatamente. Tem a voz em A off. voz né? em off do pensamento da mulher. Exatamente. Isso eu achei muito tosco. Muito tosco. Exatamente. Tipo, já que eu não consigo entender o que se passa na cabeça delas, eu vou trazer isso pra fora. Eu achei muito tosco. Mas, assim, porque você pegar as cenas que são reproduzidas nos dois filmes. Tem lá o momento em que a Carol entra no quarto do John e dá um beijo na boca dele, enquanto ele tá lá dormindo. No filme do Don Siegel, isso dura um tempo maior. Esse beijo, ele é uma coisa assim... O Clint Eastwood acorda, ele retribui o beijo, né? Vira uma coisa assim, eles quase que já vão pro... Sim, eles quase já vão. Pro vamos ver ali mesmo. No filme da Sofia Coppola, a Alicia, no caso, entra no quarto do John, ele tá dormindo, ela vai e dá um beijo nele assim, mas é uma coisa rápida. Ela já levanta, antes dele retribuir, aí quando ele vê assim, ela faz aquela carinha, né? Tipo assim, você quer mais? Mas ela vai embora. Né? Ela só mesmo vai fazer uma provocação. Na cena em que o John vai ao quarto da Carol, no filme do Don Siegel, a gente tem nudez, né? A gente vê ali mais de um take, né, ali dentro. Não é só como no filme da Sofia Coppola, que é o ponto de vista da Edwina. Sim. Ela vai até lá, ela percebe que tem alguma coisa, ela abre a porta, então a gente vê a Alicia de costas, na sombra, né? E o John lá deitado ao lado dela. E é isso. No filme do Don Siegel, não. Vai ter aquela meia luz, né? A janela aberta, a luz da lua sobre os corpos. Aí você tem os seios dela à mostra, o Clint Eastwood lá, né, fazendo as carícias e tudo. Ele mesmo não tem exposição da figura, tem, cara, né? É só a dela, assim. Não, e aí o mais gritante. Quando a Edwina abre a porta, a gente tem o ponto de vista do John com a bunda da Carol tampando a visão dele. Exatamente. Ele tá vendo né, atrás da bunda dela, ele tá vendo a Edwina lá na porta. Cara, não tem nem o que questionar, né? As diferenças são gritantes, né? De como a mesma cena é filmada do ponto de vista masculino e do ponto de vista feminino. Não que um cineasta, homem, que tivesse uma visão mais delicada, não faria igual, fazer, né? Poderia fazer de uma outra forma, mais sutil e tudo. A gente já tem muitos exemplos, né? De filmes que são sobre pontos de vista femininos, dirigidos por homens, mas que há uma delicadeza, né? Mas aqui no caso, não tem como questionar, né? É o exemplo perfeito, assim, desse male gaze que chamam, né? Quando objetifica o male corpo. gaze é a visão masculina, né, em inglês.
de colocar essa objetificação do corpo ali. Porque, cara, não tem por que usar essa bunda ali, sabe? A não ser pra mostrar que é uma bunda, sabe? Ela não faz falta, né? Não faz falta nenhuma. Sim, e não é uma coisa... é arte, sabe? Aquele enquadramento... Não tem nada disso, sabe? É puramente pra ter uma bunda ali. E então... tem uma outra cena também que não tá no filme da Sofia, que é quando a Carol vai até o John, lá naquela... E tá lendo os livros, né? Lá do lado de fora, no jardim. No jardim. Aí ela chega, abre o vestido, assim, pra poder se aproximar dele, e começa uma pegação ali dos dois. E o diálogo é algo assim... What the fuck? O diálogo, cara. Eu fiquei assim... O quê? É a parte pornográfica que eu tava dizendo. É um diálogo assim. De filme pornô. É um diálogo de filme pornô, assim. Que é aquilo? Sem querer ser... Porque às vezes alguém pode escutar e falar assim... tá muito pudico esse podcast. Não tem nada a ver, gente. É só uma questão, assim, de... Não é que não pode. Não é que não pode. É porque... não sei, durante o filme, assim... É um tom... que te deixa com... Te dá essa estranheza, fala... Sabe? Não, sério, ainda mais agora, quando tem alguns filmes dessas épocas, né, 70, 60, até dos anos 80 mesmo. Quando você revê hoje, você percebe que tem umas coisas que eram assim, não é só a breguice, não, mas é a falta de sutileza mesmo para tratar certas coisas, né? Aí você vai muito assim... papum. E ali, no caso, é isso. E é por isso que eu acho que ela tá dentro desse tratamento de fetiche, assim, né? Exato. Como você mesmo falou, essa coisa da predadora sexual, então ela vai falar assim, né? Já que é uma predadora sexual, ela vai falar em termos sexuais, ela vai falar direto, sabe? Então, faltou isso mesmo. E algo que eu percebo, assim, aproveitando que a gente pegou essa personagem, né, que é a personagem que tem a sexualidade mais aflorada por causa da idade, eu acho que, de uma forma ou de outra, todas estão demonstrando algum desejo em ambos os filmes, só que no filme do Don Siegel, o desejo feminino, ele é muito ligado a algo negativo, sabe? Nunca é algo... natural pra mulher, assim, tá sempre ligada a algo que é errado, a algo que tá fora do tom. Então, na personagem da Carol, por exemplo, ela é essa menina predadora, e aí uma coisa que eu achei péssima também, porque depois que eles têm essa noite e tudo, e aí ele faz com que a Carol também seja uma menina mentirosa. Porque ela fala pras outras que ele é que atacou ela. Tipo, é ele que me estuprou, ele que, sabe, que quis e eu não queria. Então, isso é muito problemático porque colabora para aquela coisa de tratar a mulher como mentirosa mesmo, assim. Isso é muito ruim porque até hoje... muitas pessoas acham que, por exemplo, quando uma mulher denuncia algo, uma violência, denuncia um estupro, denuncia qualquer coisa que seja, a maioria, eu acho, ainda tende a duvidar do que a mulher tá dizendo, sabe? Ela tá manipulando, ela tá mentindo, ficam procurando motivos de ela tá fazendo isso, sendo que o errado é a violência que ela tá sofrendo e não por que ela tá falando isso, sabe? Então, eu achei bem problemático ele colocar ela, assim, também, além de predadora sexual, uma mentirosa. É como se ele estivesse colaborando para esse discurso de que a menina é louca e a menina mente. Perfeito. Tem também a menininha, né? A que encontra o John ferido lá na floresta, que é a Amy. No filme da Sofia, é interpretada pela Una Lawrence. Adoro essa menina. Sim, ela esteve naquele filme com o Jake Gyllenhaal, né, que ele vive um boxeador, é a filha dele.
Ela é muito boa de serviço mesmo. E no filme do Don Siegel, a Amy é vivida pela Pamela Ferdin. Aqui também a gente tem uma diferença de tratamento bem grande, né? Porque no filme da Sofia, essa personagem, ela é uma garota mesmo, né? Uma menina mesmo, ainda na infância, né, e tudo. E não que no filme do Don Siegel também não seja, mas a forma da relação dela com o John tem aquela coisa daquele amor platônico que no filme do Don Siegel chega a ser absurdo. A forma como ele mostra o primeiro encontro dos dois, que o personagem do Clint Eastwood dá um beijo na boca dela. Isso assim, nas primeiras cenas do filme. As primeiras cenas. Tudo bem que assim, eu até entendo que o objetivo dele ali era não deixar ela fazer barulho porque tava vindo os outros soldados. Ai, tinha outras formas de fazer isso. Pelo amor de Deus, né? Eu entendi que foi isso. Eu acho que ele, quando passa... Não, o diálogo também, ele vira pra ela e fala assim, você tem quantos anos? Ela fala que tem 11, né, ou 12. Aí ele responde, então você já tem idade pra beijos. Pois é. Eu achei meio pedófilo isso. Porque, assim, não é uma coisa também que tá só nessa cena. A gente percebe em outras, isso, sabe? Sim. E... ele meio que tentou ali justificar aquilo como a forma que ele encontrou pra ela não fazer barulho. Mas eu não acho que isso é suficiente. De forma nenhuma. E no filme bem paia. No filme da Sofia não tem nada disso. Não, ela vê esse cara até como uma figura paterna, Exatamente. eu acho, que falta, Exatamente. sabe? E já no filme do Don Siegel não é essa figura paterna. É exatamente a figura do homem e que ela também se interessa, assim, mesmo sendo uma menina. Tanto que depois que acontece a treta toda, ela vira pra ele e fala, eu achei que você me amava. Ela também vai lá no quarto e dá um beijo nele. Então, assim, a personagem dela, pra mim, foi uma das mais erradas no tratamento, assim. Até por essa questão da sexualização precoce de uma criança, tipo... mas vamos lembrar também que Hollywood sempre foi conivente com esse tipo de coisa. Sempre. E vamos nos lembrar do caso, mas não vamos entrar em detalhes porque isso sempre dá polêmica, mas só fazendo uma menção aqui, o caso do Roman Polanski, que também foi ali nos anos 70, né, e que teve essa coisa dele ter uma relação com uma menina menor de idade, mais ou menos dessa idade inclusive, né, e acabou que deu no que deu. Mas enfim, são coisas que Hollywood, né, eu acho daí a importância desse filme que a Sofia fez, porque assim, eu vi alguns comentários de pessoas dizendo pra quê, sabe? É como se, ela tá querendo sugar de algo que já tem aí uma história. Não tem nada disso. Eu acho que a importância desse filme é exatamente pra mostrar como uma mesma história pode ter um tratamento muito mais saudável, sabe? Só se você tiver um cuidado maior com as questões que você tá abordando ali. E como que o lugar de fala também faz diferença, né? É essa coisa mesmo, a importância de se ter o olhar feminino, o olhar da mulher no cinema também. Porque até aquele tempo, era majoritariamente um olhar masculino sobre todas as obras. Sim. Sabe? Então você imagina, vendo como uma obra isolada, mesmo sendo problemática, às vezes pode passar pela cabeça de alguém assim, mas aquilo é um filme, sabe? Bom, se você junta esse filme com todos os outros, sabe? Você cria aí uma representação de realidade que vai passar para normalidade, assim. As pessoas vão vendo aquilo e vão começando a achar que é normal, que tudo bem, sabe? Ou que, por exemplo, existe essa personagem que é predadora sexual e que mente. Então, assim, isso vai criando essa representação de realidade, porque majoritariamente é o ponto de vista que está sendo apresentado para as pessoas.
Então, assim, eu acho que uma das principais forças deste filme da Sofia é trazer esses questionamentos pra gente, assim, a importância de se ter os outros olhares também. Vamos falar sobre a Marta, que é a dona do internato, né, dessa escola para moças. A personagem da Marta no filme do Don Siegel, vivida pela Geraldine Page, ela tem uma subtrama que foi retirada do filme da Sofia. O filme da Sofia é a personagem da Nicole Kidman, que envolve o irmão dela, né, que seria o único homem com quem ela já havia tido uma relação mais próxima, né? E é algo assim, a gente até assistindo ao filme, a gente explicou, pô, é a Cersei. Porque é uma relação incestuosa. E né, ela inclusive toma vinho, tal qual a Cersei. Agora, aí já é uma subtrama que, diferente do que eu havia comentado sobre a Hayley, né, a personagem da escrava, aqui eu já acho que faz a diferença para a construção mesmo da trama. Porque em vários momentos a gente vê essa personagem da Marta tendo flashbacks, né, do irmão, de como ela se relacionava com ele, e ela meio que projeta no John, o personagem do Clint Eastwood, a importância, né, que aquela figura masculina tinha na vida dela. Porque a gente falta informações no filme sobre, de fato, como que funcionava isso ali, né? Se ele morava ali antes daquilo virar uma escola para moças, se os dois viviam em outro lugar, se tinha realmente alguma coisa, né, mais profunda nessa relação que não fosse essa coisa sexual que fica evidente ali, né? Mas ao fazer essa projeção sobre o John, a gente percebe que ela tem um envolvimento maior com ele e ao mesmo tempo isso meio que traz alguns traumas de volta, né? E ela meio que evita. E depois, no desenlace disso, quando acontece ali a confusão, né, da ida ao quarto, ela deixar a porta aberta para, na verdade, ele ir ao quarto dela, mas ele acaba indo para o quarto da menina. Isso vai causar realmente algo mais tempestuoso ali naquelas relações. Enquanto que no filme da Sofia, aí eu quero que você comente, claro, a respeito disso, me parece que fica muito mais sugerido esse interesse sexual dela pelo John, assim, de ter realmente uma vontade de que ele se torne o homem da casa, sabe? Do que no filme do Don Siegel. No filme do Don Siegel me pareceu que era algo assim, mais assim, de trazer essas coisas do passado de volta, sabe? Enquanto que no filme da Sofia, ela meio que viu ali uma chance de ter, né, um novo relacionamento, mas sem fazer essas ligações com o que ela viveu no passado, de um certo trauma que ela viveu. Então, você tocou no ponto aí, trauma. É aquilo que eu tinha dito. Eu acho que muito do desejo feminino que o Don Siegel traz é ligado a algo ruim. No caso da personagem da Marta, essa coisa incestuosa e que, sabe, tem esse tom de trauma, tem esse tom de algo não bem trabalhado, porque imagina... Algo errado. Algo errado, imagina, porque é 1860, algo assim. Já tem muita coisa reprimida pra mulher, muita coisa. E aí ele apresenta esse fator de incesto ainda. Então, sabe, pra mim, não é muito legal, assim, porque eu acho que a mulher, ela é mais velha, né, no filme do Don Siegel, assim, a aparência, né, então seria ali um desejo feminino de alguém mais maduro, sabe, e aí ele liga isso a essa coisa completamente repulsiva, assim, principalmente naquela época, né. Talvez hoje em dia. Quer dizer assim, né? Que isso? Não, eu tô brincando.
Até pela repulsiva. educação católica Sim, que elas têm ali. exatamente. Né? Tem essa educação católica, e não só a educação católica, mas a gente, nossa sociedade, ela, né, nos ensina sobre essas coisas, então é repulsivo, sim. Incesto. E aí liga o desejo dela a isso, sabe? Então é como se ela não pudesse ter um simples desejo feminino normal por ser uma mulher e ponto final, sabe? Então por isso que eu não gosto. E além de tudo, traz uma dimensão aí de uma certa loucura, sabe? De uma certa insanidade, um tom de insanidade que eu também acho problemático. Não é, sabe, é isso, pra mim essa também é uma das principais diferenças, assim, que a Sofia, ela tem essa aproximação muito maior do que é o desejo feminino, sem precisar taxar ele de algo que está sempre ligado a um problema, entendeu? É o desejo feminino, ponto, sabe? Lidem com isso. E eu gosto mais também da sutileza da Martha, nesse sentido. Aquela cena que ela dá o banho no John McBurney, eu achei aquilo sensacional, porque é uma cena super sexy. Uma cena, sabe? Tipo assim, não tem como você não achar aquilo sexy. Verdade. Aquilo é sexy, e do ponto de vista feminino. Completamente feminino. O objeto, entre aspas, ou não, é o homem ali. Quantas vezes a gente já não viu, sabe, cenas sexy, cenas interessantes nesse sentido? Através, né, da mulher, o corpo da mulher sendo descoberto. E aqui eu não tô fazendo também juízo, assim, no sentido de que é errado, não. Eu tô só trazendo, assim, quantas vezes a gente já viu isso pelo ponto de vista de um homem, e aí a Sofia traz essa cena que eu acho que é sexy pra ambos, tanto pra homem quanto pra mulher, sendo o corpo do homem explorado ali, e de uma forma muito elegante, porque a Sofia tem essa característica, ela é elegante. Eu não acho que é uma exploração e nem uma objetificação, não. Acho que merecem as aspas aí mesmo, porque é funcional. Sim. Né? Ela é bem objetiva no que ela quer mostrar ali. Sim, sim. Então, eu achei bem interessante ficar mesmo nesse não dito, porque não precisa, né? E só um outro complemento, nem mostra muita coisa, porque ela escolhe mostrar essa parte aqui do lado do cara, nem é o peito dele. O flanco. Não é nem uma parte que é sexualizada demais pela mídia. Né? É aqui na bacia, né? Perto da perna aqui, é o flanco. Na barriga, flanco. E um pouco da virilha. Então, assim, sabe? Porque a virilha começa mais em cima. Então, assim, tá próximo, né? Mas não tá lá. Então, essa tensão sexual, gente, eu acho que a Sofia faz de uma forma sensacional. A elegância dela me chama muita atenção, assim. Olha como que é o poder do não dito e do sensual, assim, sabe? E não do sexual puramente. E não é sexy mesmo, assim? Porque do meu ponto de vista feminino... Sim. A gente tem ali, até na forma como ela usa ali a fotografia, né? A iluminação da cena e tudo. Que é aquela luz entrando pela janela. Aquela coisa assim... que ela tá passando um pano molhado nele. Pois ainda tem isso, água. E é uma parte do corpo também que tem uma curva, assim, Sim, é muito... essa cena é foda. E eu tava lendo no IMDb as curiosidades que eu tanto gosto. Aquela cena demorou pra caramba pra ser feita, porque como ela queria usar essa iluminação ideal, então era luz natural, então ela tinha que sempre estar de acordo com o que o sol e as sombras ofereciam ali. Então, entre vários takes dessa cena, eu li que aquela esponja, ela foi passada durante 2 horas. Meu Deus. Meu Deus. Você imagina? Pobre Colin Farrell. Ficar 2 horas ali, ó, sendo esponjado. Pois é. Apesar de que ele deve ter até gostado, que ele não tinha que fazer nada, né? Era só ficar deitadinho. Né? Pobre Colin Farrell. Tipo assim, teve uma esfoliação bem interessante. Aí, ela é uma mulher
líder de autoridade, mas ela não é tão durona, sabe? Tão... não sei, tão... Porque eu sinto que... Ela tem essa coisa maternal, né? De cuidar de exato, todas. Ali. É uma autoridade voltada mais pro maternal, você falou bem. Né? Uma matriarca, assim. Isso, matriarca. Já é. E já no Don Siegel, eu acho que é colocado assim, como uma, sabe, uma durona, assim. Ela é mais... Quase como... incisiva na forma como ela chama a atenção, né? Quase outras. Como uma característica trazida do masculino pra ela, sabe como? Uma Sim. coisa assim... Até as primeiras cenas dela no filme do Don Siegel, eu acho que deixa isso bem claro, assim. A gente sente esse impacto. Nossa, ela é bem mais durona, até com as próprias meninas, assim, como ela... fala com elas. Então eu gosto dessa delicadeza que a Sofia traz para a personagem da Marta, que tá mais ligada com essa figura materna mesmo. Materna com autoridade mesmo, assim. E que, cara, ela tá ali e tem essa dubiedade, né? Porque ao mesmo tempo que ela tá protegendo as meninas, tem a resistência de ter aquele cara ali, ela sabe dos perigos que aquilo pode trazer pro ambiente, pras meninas. Ao mesmo tempo ela tem essa dimensão feminina do desejo. Então ela fica nessa dualidade. Tem que proteger, mas ao mesmo tempo eu também tô interessada em algo aqui. Eu quero explorar algo. E um detalhe interessante de diferença é que ambas decidem em não entregar o soldado pra tropa amiga, né? Só que no filme do Don Siegel eu percebi que ela é levada a decidir por isso por outro motivo. E não pelo motivo assim vamos ver o que vai... Porque assim, na personagem da Nicole, é uma coisa que você nem tem muito acesso assim completamente, sabe? Fica Sim. sempre nessa dualidade. Ela quer ou não quer, o que ela vai fazer e tal. Muito mais misteriosa. É, muito mais misteriosa. E na personagem do filme do Don Siegel, a Marta, ela tem uma conversa com as tropas, né, amigas. E nesse momento de decidir se ela vai dizer que tem um soldado inimigo ali ou não, um soldado dessa tropa amiga... Aliás, um soldado da tropa inimiga que tá com as tropas amigas, ele tenta fugir nessa conversa. Você lembra? Que sim, ela tá separada pelo portão da casa. Sim. Né, o primeiro contato que ela tem com as tropas amigas depois que o John já tá instalado na casa. E aí ela tem um vislumbre do que pode acontecer com o soldado de tropa inimiga, porque esse soldado tenta fugir, soldado que já tava com eles, e aí eles pegam ele e tal, aí o cara vai falar pra ela assim, ele tá querendo fugir porque pra ele é melhor, ele fala algo, pra ele é melhor morrer por aqui do que ir pra nossa prisão. Ou seja, lá a gente vai, né, torturar, lá a gente vai fazer coisas piores. E aí ela tem essa noção de que seria o que o John sofreria, sabe? Então, me pareceu aqui que a motivação dela era nesse sentido, assim, porque ela teve esse contato do que poderia acontecer com ele, e aí resolveu deixar ele lá até ele se recuperar. E já no filme da Sofia não tem isso. Não tem esse outro soldado inimigo que ela vê, sabe, e que o cara fala pra ela. Não tem nada disso. Ela decide num momento assim que você nem sabe se ela vai também decidir, né, por aquilo. Mas é muito mais subjetivo. Longe, é muito mais subjetivo. Meninas, né? Exatamente. É muito mais subjetivo. E você nem tem, assim, sabe, na realidade, o porquê exatamente, assim. Você também fica na dúvida. Agora tem uma cena também, ainda falando da Marta, que aí eu já acho que o Don Siegel faz algo que a Sofia prefere, né? Não faz essa opção estética, porque não tem a ver com o cinema dela, né? Acho que aqui é muito mais algo de estilo do Don Siegel, né, do que necessariamente algo que a história pede, né, que seja feito.
que é uma cena que inclusive nem não faria muito sentido no filme da Sofia Coppola, que é a cena em que a Marta tem uma alucinação, né, de que ela estaria ali com o John na cama, e ao mesmo tempo ela vê a Edwina na cama também com os dois. E ali a gente tem um jogo de fusões, de imagens, de sobreposições, que é algo que assim, que é cinema puro. Eu sinto muita falta disso no cinema contemporâneo, essas coisas, sabe? De usar a imagem mesmo para poder representar uma sensação, um sentimento, uma aflição do personagem. A gente tem muito pouco disso hoje em dia, né? E eu sei que a Raquel ela não concorda comigo na forma como essa cena é conduzida, né? O que é mostrado ali. Mas eu vou deixar ela falar, inclusive, qual que é o incômodo, né? Nem vou falar sobre isso agora. Mas esteticamente, eu acho que a partir daquele momento, inclusive, o filme do Don Siegel, tá? Ele começa a ganhar tons sombrios. As cores ficam mais fortes, assim, mais o vermelho, os amarelos, eles vão ficando em tons mais fortes, porque a partir dali que a coisa vai começar, vai tomando uma coisa assim de uma periculosidade maior, né? Porque é a partir dali que esses sentimentos eles ficam explícitos, né? Esses desejos, essas vontades, e aí é quando vai acontecer a confusão, tá? Então, a forma estética de como aquilo é apresentado, eu acho muito bonito. E ele vai fazer depois uma comparação com aquela pintura, né? Sim. Que tem Jesus deitado assim no colo de Maria, né? Não sei se é de Maria, né? Não sei. Eles chamam de Pietà, né? Essa imagem. E ele faz uma fusão com essa imagem também do John, do Clint Eastwood deitado na cama ali, né? Junto com as duas. Sim. Eu acho isso bonito demais. Mas você não concorda. Não é que eu não acho bonito. Você não concorda com a representação. Estilisticamente, eu também achei interessante, porque traz essa coisa onírica. Isso. Que eu sempre gosto. Essa fusão de imagens eu acho muito interessante mesmo. Que é bem como você falou, assim. Tentar trazer essa dimensão onírica de uma realidade subjetiva, sabe, do interno para a imagem. É o que o Hitchcock chamava de cinema puro. Você usar a imagem no seu máximo, assim, para poder mostrar, passar a mensagem, entendeu? E que é como acontece na nossa cabeça, assim, né? Né? Essas fusões, assim, essa coisa que não tem muita linearidade, não tem muito... A nossa montagem aqui, ela não é perfeita, sabe? E que, de certo modo, você mesmo não tem controle sobre como essas imagens se misturando com outras. Exatamente. Então, eu acho que é bem legal como ele faz isso mesmo, de tentar trazer essa dimensão da nossa montagem interna pra cena, assim. Eu gosto. Acho que é um estilo bacana e que a gente não vê muito mesmo. Mas o que eu não gosto é porque eu penso que tá lidando também com um fetiche masculino, sabe? Porque ela tem esse desejo por ele e aí ela começa a imaginar que tá com ele, certo? E é bem no momento em que estão as três esperando por ele, né? Porque ela deixou a porta do quarto aberta pra ele e foi pro quarto. Então ela tava ali imaginando. Tem a Edwina, que também tá esperando lá no quarto dela. E tem a Carol, que aliás, a Carol aqui, ela é explícita quando fala pra ele: olha, você pode ir lá, você vai fazer isso, isso aqui. O que é outra coisa diferente também. Do filme da Sofia. Então as três ali estão esperando por ele e tal. E aí nesse momento de espera, a personagem da Marta tá nesse devaneio do desejo, assim, e tudo. Tinha tomado um vinhozinho ali. Vinhozinho, muito bom. E aí, assim, eu acho que ele poderia ter explorado isso, assim. Mas beleza. O fetiche vem de onde? O fetiche vem do encontro dessas duas personagens que estão desejando ele, sabe? Entendi. Eu acho que é algo muito mais que ele, como homem, tá? Sabe?
imaginando do que propriamente a personagem. Homenagem a Troy ali seria algo mais do Don Siegel do que da personagem. Do que da personagem. Pois é. Porque assim... Olha, isso é complicado de lidar. É complicado, porque assim, eu também não acho que a mulher não possa ter esse tipo de desejo, esse tipo de devaneio. Claro, sabe? A mulher, ela pode querer beijar outra menina, ela pode querer... De sexualidade é algo completamente aberto, assim, na minha opinião. Mesmo sendo hétero, você pode querer, sabe? Mas é porque, como pra mim, na minha teoria, esse filme tá meio que retratando as mulheres, assim, como um certo imaginário masculino fetichizado, eu acho que isso tá dentro, sabe, desse bolo. Não é à toa, sabe? Entendi. Então, pra mim, há elementos que dão a entender isso mesmo. Porque, por exemplo, ela tá no devaneio, certo? Mas o próprio homem, assim, eu acho que a imagem do próprio homem no devaneio dela não é explorada, assim. É muito mais explorado elas, sabe? Então, assim, é por isso. Não, eu concordo. Eu acho que o filme ele fornece elementos para que você faça essa leitura mesmo. De forma alguma acho que essa leitura não possa ser feita. O filme ele te leva a isso, inclusive, né? Por tudo que ele vinha apresentando antes. E acaba que vira uma coisa que a personagem da Marta fica parecendo uma mulher que tem os desejos sexuais mais loucos porque ela teve a relação com o irmão. Pois é. E agora tá bem imaginando ali ela ficando com a Edwina e o John ao mesmo tempo. E aí fica uma coisa assim, mas fica muito mal trabalhado, né? Porque a dimensão psicológica da personagem é totalmente deixada de lado. E é aquela coisa que eu falei, né? Parece que tá dando esses flashes de insanidade, sabe? Olha como essa mulher ela tem, entre aspas, problemas, sabe? Olha como que ela não sei, tanta coisa assim, só nela, sabe? Sim. Tanta coisa que é muito vista como algo errado, só nela, que eu acho que ficou mesmo assim, só por um serviço de fetiche. Mas a forma como ele faz, o estilo, eu gosto, eu também acho legal. E eu acho que talvez isso teria sido resolvido se durante outras cenas a gente percebesse esse desejo dela pela Divina, sabe? Entendi, é verdade. Se fosse uma coisa assim, tá aí a importância de mostrar, não precisa falar. Seria até muito mais legal, por exemplo, criar uma rivalidade aí dela com o John, por ela perceber que o John está interessado pela menina, que ela também tem um interesse. Pois é, que ela quer manter a Edwina ali. Sim, porque ela oferece a sociedade e tudo, né? Só que essa dimensão de desejo não é mostrada, pelo menos assim. Eu acho que se tivesse dado isso a entender pra gente antes, essa cena já seria, pra mim, mais justificada, entendeu? Entendi. Não. Perfeito. Então, Sofia vence mais uma na batalha contra o Seagull. Sem dúvida. Vamos fazer o placar aqui. Mas não, a minha questão era somente essa mesmo, porque eu acho perfeitamente possível. Ela tá ali, embriagada, né, fantasiando com o cara, e de repente vem essa outra fantasia de fazer ali um homenagem, alguma coisa, né? Mas, de fato, a falta de elementos anteriores, né, acaba não tornando essa cena mais interessante do que ela poderia. Ela poderia ser orgânica com a história também, não ser mesmo somente um exercício estilístico interessante, né? Sim. Agora, essa coisa com o quadro eu achei bem legal também. Que é exatamente, olha o peso desse quadro, porque é algo católico, né? E aí trazido pro desejo, assim. Maravilha. E, cara, desses quadros, realmente... A gente até discutiu sobre isso com o podcast com o Marcelo, sobre o ornitólogo. O ornitólogo,
Como que aconselho vocês a ouvirem, caso não tenham visto. Religiosas, assim, meio que erotizam nessas personalidades assim, da Bíblia. Interessante. Bom, Raquel, a gente já falou sobre os personagens principais, né, as mulheres, mas a gente não falou do homem, né, o John. As diferenças entre ele, vivido pelo Colin Farrell no filme da Sofia, e vivido pelo Clint Eastwood no filme do Don Siegel. No filme do Don Siegel, a gente tem até um background maior, né, a respeito de como era a participação dele na guerra. Tem flashbacks, né, tem um momento que ele mostra como que ele foi ferido, né? Apesar do que aquilo ali é o que ele está narrando, eu não sei se é plenamente confiável que ele se feriu daquela forma. Mas no começo mesmo tem aquelas imagens da guerra, né, umas fotografias e tudo, coisa que no filme da Sofia não tem. Inclusive, no início do filme, quem canta, porque os dois filmes começam com uma música cantada pelos personagens, né? Mas não é a mesma música. Não é a mesma música e não é o mesmo personagem, porque no filme de Don Siegel, quem começa a cantar, assim, a capela mesmo, é o personagem do John. Né? Ali quando tá ali na floresta. Antibelicista, né? Uma não coisa se assim. alixe no exército, algo assim. E no filme da Sofia, quem começa a cantar é a personagem da Amy. Que é uma coisa assim, um conto de fadas, né? Dá a entender uma coisa inocente. Sim. Ela meio chapéuzinho vermelho. Que ela tá colhendo os cogumelos. Aí encontra o lobo mau. Boa, é bem isso, assim. Então a gente já tem essa percepção de que vai ser muito mais pela perspectiva dele, né? Eu gosto muito no filme da Sofia também, que enquanto a menininha tá cantando e colhendo ali os cogumelos, a gente ouve o som das bombas no fundo. Verdade. Então ela cria esse contraponto sonoro que é bem interessante. E aquela fumaça também é muito presente. E no filme do Don Siegel não tem muito isso, né? Tem mais distante. Mas aí a gente tem, né, essas diferenças mesmo, porque no filme do Don Siegel, como a gente vem falando aqui, esse ponto de vista masculino predomina, e eu acho que a história acaba sendo contada pelo John. Né? Enquanto que no filme da Sofia, talvez ela seja narrada, não sei por qual das personagens mais ali, talvez a Edwina, ou não. Eu acho que tem um compartilhamento assim, de visões. Eu acho que é muito mais o grupo, né? Alternando assim entre os pontos de vista delas do que uma exclusivamente. Mas no caso dele, você percebe que é dele, assim, apesar de que o Don Siegel tenta trazer os pensamentos, né, os pensamentos explícitos das mulheres. Tipo, quando ela olha pra alguma cena, aí vem a narração em off do que ela tá pensando. Apesar dele trazer isso, uma perspectiva muito mais do John, assim, de como ele contando, né, essa história. Tanto que as cenas como elas vão se desenrolando ali no terceiro ato, no filme da Sofia, eu acho muito mais bem orquestrado, porque é justamente o ponto de vista delas, né, de como que aquilo está sendo armado, né, para elas se livrarem desse cara, que a partir de certo momento ele fica de posse de uma arma e passa a ameaçá-las, e você tem o ponto de vista delas, enquanto que no filme do Don Siegel vira uma coisa assim, nem ficou tem um tratamento estranho. O plano que elas têm de envenená-lo, né, mesmo a hora em que aliás, a cena da amputação é algo assim aflitivo no filme do Don Siegel, porque você tem de novo um ponto de vista maior dele. Né? Apesar de estar desacordado ali, é para você sentir a dor que ele estaria sentindo. Muito mais do que uma aflição delas de estarem fazendo aquilo. Exato. E eu acho que aí entra nessa questão de colocar ele como a vítima da história. Sim. Então por isso que naquele momento ele te dá o ponto de vista dele também, que é pra você sentir a dor dele, olha o que estão fazendo comigo, sabe? E uma coisa interessante aqui no filme do Don Siegel é quase assim, como se te fizesse pensar um pouco que não era necessário ter feito aquilo, sabe? Que ela talvez tenha
realmente se vingado. E no filme da Sofia, eu não sinto isso. No filme da Sofia, eu vejo que é uma coisa que era necessário fazer. Tanto pelo que tinha acontecido, né? Com a perna dele. Até em outras coisas também. É muito mais uma dimensão, assim, de proteção. E no caso no filme do Don Siegel, me passou uma coisa de vingança mesmo. Aham. Mas eu não sei o que você acha. Você acha que... Não, no filme da Sofia eu também senti que ela fez aquilo meio como pra puni-lo mesmo. É? Ah, não, pra Eu acho que não mim- fica tão claro quanto no filme do 71. Pois é, no filme do Don Siegel eu acho Mas que é eu claro tive que é pra essa punição. sensação, sabe? De que a amputação é uma punição pra ele. Eu já penso assim, que não é uma punição. Eu acho que, além de... através do filme da Sofia, tá? Porque no filme do Don Siegel eu acho que é bem claro que é uma punição, né? Acho que, pra mim, além de ser algo que é necessário fazer, foi até algo como assim... A gente precisa se proteger desse cara. Não, sim, sim. Eu acho que é uma punição, mas ele é o vilão. É. Ele não é a vítima. E aí eu penso como uma forma também de proteção, sabe? Né? Sim, eu concordo. E já no filme de 71, eu acho que não tem esse outro porquê. É simplesmente uma vingança mesmo. Mas a forma como a própria cena do envenenamento também, no filme Nossa, da a Sofia cena é muito melhor. muito melhor. E é muito mais assim, é tensa, né? E é muito mais trabalhada no tempo que tem que ser trabalhado. No filme de 71 é uma coisa mais explícita, assim. Achei ridículo como que ele faz pra não deixar que a Edwina coma, né? o cogumelo, assim. A mulher tem que gritar, tipo, sabe? Sendo que no filme da Sofia, ela sabe como que aquilo seria, sabe? Na estratégia. Tipo, olha... Mas até essa questão da amputação no filme da Sofia, ela meio que não deixa muito claro o que aconteceu. Porque depois que ele cai da escada, elas levam ele embora, né, com a perna quebrada, tem um corte, e aí você vê elas enterrando alguma coisa lá na floresta, né? Aí, num momento, você até imagina, pô, o cara morreu. Mas não, elas estavam enterrando o pedaço da perna que elas arrancaram. Né? Ou seja, não é mostrado em nenhum momento o que elas fizeram. Você só vai descobrir depois que ele descobre. Que ele olha e fala assim, cadê minha perna, né? Ferrou tudo. E no filme do Don Siegel não, tem toda essa sequência de terror mesmo, né, físico, delas lá amputando a perna com sombra, né, mostrando a serra lá, cortando. Mostrando uma serrinha. Ah, gente, Deus me livre. Aquilo ali é aflitivo demais. Minha perna doeu, sério mesmo. Mas tem essa capacidade de fazer sentir. E aí eu também achei que não era necessário. Assim, mais um ponto pra Sofia. A gente devia ter feito um ranking aqui. Né? Não, sabe? Mas eu acho que tá bem claro já. A gente já tá finalizando aqui, né, a discussão, mas eu acho que já tá bem claro que a gente gostou muito mais do filme da Sofia do que do Don Siegel, né? Que eu não acho ruim. Tem sempre que fazer essa observação, porque quando a gente fala que gosta mais de um, quer dizer que o outro é um lixo, né? Tem gente que interpreta dessa forma. Não acho o filme do Don Siegel ruim, não. Eu gosto dele, mas que tem esses problemas, principalmente quando você compara com o da Sofia, é óbvio. Né? E algo interessante. E pra gente aqui, como a gente tá expondo, tá muito claro a nossa preferência pela forma como a Sofia conta essa história. E algo interessante que que a Sofia frisou é que não é um remake do filme de 71. É, na verdade, uma adaptação do livro do Thomas Cullinan. Apesar de ser bem parecido. Apesar de que eu acho que ela faz... acho que ela... O ponto de partida dela, eu acho que foi o filme de 71. Sabe? Tipo assim, ela usou aquilo como material. Ela se inspirou naquilo pra ela fazer o contraponto. Mas, mesmo assim, ela tendo usado esse filme pra fazer o contraponto, não é uma refilmagem. Eu acho que é uma releitura de uma mesma história. Né? Não, e tem outras coisas que eu gosto mais também, por exemplo, nas sugestões visuais que ela dá.
quando o John tá lá trabalhando, né? Ali no bosque, ali no jardim, aí ele olha para uma teia de aranha. Ah, muito legal. E se identifica com aquela situação, né? Você faz uma comparação ali da situação dele e com a teia de aranha, onde ele está. E no filme do Don Siegel é o corvo, que está preso, né, pela perninha ali, naquela grade. No começo mostra o corvo preso lá se debatendo, depois mostra o corvo morto. É muito mais explícito, não tem sutileza nenhuma, né? Não, e esse corvo amarrado ali, gente, que é que cuida de um passarinho com... Sei lá, achei estranho também. Agora, nos dois filmes, a tartaruga é que sofre, né? Ah, tadinho. E os dois chama? mostraram... Donald, né? Não, Randolph. Randolph, assim. As duas fiquei com muita tartarugas dó. são arremessadas. E essa é a parte que dá uma dó da menina também, tadinho. Mas, tem várias coisas assim, então, né? e sobre a interação delas, assim, eu comentei só por alto, mas eu queria comentar mais detalhadamente, é que, não sei se você consegue perceber isso, mas a interação delas no filme do Don Siegel é uma interação muito mais voltada pra rivalidade, sabe? Teve essa cena da Edwina com a Carol, que é super agressiva, né? Tem outras cenas, assim, que você percebe muito mais uma rivalidade do que mesmo, não sei, uma dinâmica mais complexa, sabe? No filme da Sofia, acho que ela trabalha isso melhor. Ela dá mais camadas, assim. Claro, tem um pouco de rivalidade no sentido de que, poxa, é um objeto ali de desejo, né? Uma tem um interesse romântico por ele, a outra quer descobrir a sexualidade. Então, cada uma tem uma vontade ali relacionada a ele e tal, então claro que vai ter um pouco de rivalidade, mas não é o foco, sabe? Na interação entre elas. Tanto que apesar da Edwina... eu tive essa sensação também. Tanto que apesar da Edwina também flagrar os dois no filme da Sofia, sabe? Não é... E também ela já perceber algumas nuances também antes, né? Entre os dois, assim... Você não vê um ataque dela contra a Alicia, sabe? Uma coisa assim, menina, você não presta, sabe? Eu gosto muito também de como o filme da Sofia, obviamente, por ser da Sofia, ela tem uma feminilidade, assim, na direção de arte, sabe? Que é muito bonita. E no filme do Don Siegel é uma coisa bem mais crua, assim, né? A paleta de cores da Sofia, eu acho que além de se ligar a toda a obra dela, é uma coisa bem interessante. Eu acho inclusive interessante como que ela usa o branco para representar o perigo e a violência. Porque é algo meio... Incomum, né? É algo incomum no cinema, que geralmente é o vermelho. Aqui o branco, elas estão todas de branco, mas como que esse branco, em certos momentos, ele vai sendo pontuado como uma sinalização de perigo. É interessante bacana. Isso. O figurino também, eu gosto mais da Sofia. Que ele tem muito mais detalhes, assim, sabe? Detalhes subjetivos, assim. Até nas cores também. Que eu comento um pouco no vídeo que eu gravei para o nosso canal no YouTube. Impressão Crítica. Quem ainda não viu, pode ir lá conferir. E acho que assim, em resumo, é essa elegância mesmo, a forma como ela trouxe o olhar feminino e mais enriquecedor, assim, com mais camadas. Eu gosto muito do plano final do filme da Sofia, quando ela coloca a câmera do lado de fora do portão e depois delas terem deixado o corpo do John, né, lá do lado de fora para ser pego pelas tropas, e elas entrando para casa, né, e voltando para aquele encarceramento, porque encarceradas elas estariam salvas do mal que o homem pode causar a elas, né? Elas estariam ali de certa forma protegidas e também encarceradas, protegendo-se dessas tentações, desses desejos que acabaram colocando elas em conflito. Agora,
eu acho interessante, não porque elas estejam seguras dessa forma, mas é muito triste perceber que essa cena, esse enquadramento, mostra que a prisão é a forma que elas encontram para encontrar essa salvação, sabe? É muito triste porque essa privação acaba sendo uma saída, ou um meio delas se sentirem seguras. Eu acho que isso acaba sendo um meio de representar a forma como as mulheres, na nossa sociedade, acabam encontrando de se sentirem seguras, se privando do mundo porque o homem está ameaçando todas elas, né, em vários locais, em várias épocas, em várias instâncias da nossa sociedade. Então, assim, eu acho que é um final muito triste, na verdade. Apesar delas terem se livrado daquele mal e aparentemente a paz irá voltar a reinar ali naquela casa, né? É muito triste você perceber isso. Falou tudo, me deu até vontade de suspirar, porque é isso. É isso, assim. E ver um homem trazendo isso, essa leitura, é muito importante, porque é isso que a gente vive, sabe? A gente vive aprisionada porque a gente não pode se libertar. Se libertar é um perigo. Se você usa um short curto porque tá fazendo calor, é um perigo, sabe? Se você viaja sozinha, porque você quer viajar sozinha, simplesmente, é um perigo. Não precisa nem ser viagem, não. Se você quer ir num bar sozinha, beber um vinho, é tudo um perigo. Então, de certa forma não. A gente vive aprisionada por conta disso, assim, desse perigo que tá presente o tempo todo. Então, você falou tudo, assim. Perfeito. Não, e eu acho que se eu conseguir fazer essa leitura é porque a Sofia Coppola conseguiu transmitir isso através Sim. dessa única imagem. Exatamente. Sabe? Então é mérito todo dela, né? Mandou bem demais e eu realmente acho que fez um dos filmes mais interessantes desse ano e ainda não vimos aí os outros que estavam concorrendo com ela lá em Cannes, né? Mas, sem dúvida nenhuma, tem um trabalho de direção aqui digno de uma premiação dessa importância. E que traz pra gente essa importância de falar através da imagem mesmo, assim, sem precisar de tanta coisa explícita, né? Mas o poder da imagem em si, como que ela trabalha tão bem, isso, como que ela dirige tão bem. E a gente fica ansioso pelos próximos trabalhos dela, assim. Sempre, né? Sempre. A Sofia é uma diretora que eu gosto demais, desde o primeiro, As Virgens Suicidas. É uma diretora que, pra mim, até agora, não falhou. Gosto de todos os filmes dela, mesmo. Enfim. E que sofre muito até hoje com essa questão de ser filha do Francis Ford Coppola, né? Porque... filhinha de papai, protegidinha, né? Isso, exatamente. Como se fosse mais fácil para ela conseguir trabalhar por isso, né? Pela família. Claro que ela teve privilégios e tem privilégios, claro. Isso é óbvio, né, gente? Mas ela não se resume a esses privilégios. Aliás, ela consegue transcender esses privilégios e vendo, assim, todos os filmes dela, você vai percebendo como que ela trabalha também os privilégios dela, sabe, em alguns temas, assim. Isso é muito interessante. Ela consegue... Isso. Fazer uma autocrítica. Isso, ela consegue fazer uma autocrítica do lugar onde ela se encontra, assim. Então, verdade. Sofia, você é demais. Sou fã. Sou fã, Sofia. Sou fã, Sofia. Beleza. Fica então à vontade de fazermos posteriormente, né, Raquel, um podcast sobre os outros filmes dela. Né? Ah, sim, teremos. Isso já está decidido na minha cabeça. Nós faremos um podcast. Não se sabe ainda quando, não se sabe ainda onde, mas nós teremos. Sim, sei lá, um filme só. Não, eu quero fazer sobre ela, sobre a filmografia dela, sabe? Você acha que a gente já pode dar uma palhinha aqui, só fazendo um ranking rapidinho dos filmes dela? Na ordem de preferência?
Lá vem essa história de ranking. Porque vão perguntar pra gente. Então, só pra gente fechar aqui o papo, eu vou, pelo menos aqui, enquanto você vai pensando aí, eu vou falando aqui já de cabeça, tá? Os que eu gosto mais. Em primeiro lugar pra mim, Encontros e Desencontros. Em segundo, Maria Antonieta. Em terceiro, Um Lugar Qualquer. Em quarto, Bling Ring. Bling Ring. Em quinto, O Estranho que Nós Amamos. E em sexto, As Virgens Suicidas. E sem, com isso, desmerecer As Virgens Suicidas ou O Estranho que Nós Amamos por estarem nas últimas duas posições, mas simplesmente em ordem de preferência. Deixo bem claro aqui que acho os 6 filmes muito bons. Ô, gente, eu não consigo fazer isso. Porque, assim, eu acho que são... Sabe, cada filme, ele me... Aliás, eu vou trocar aqui. Eu vou trocar. Eu vou subir O Estranho que Nós Amamos pro lugar do Bling Ring. Cada filme, ele aborda algo, assim, diferente, mas tem ligações entre si, assim, é muito interessante que ela tem essa... Ela é uma diretora coesa, assim, na obra, sabe? Ela tem marca autoral, e isso é muito bacana. Eu gosto muito de Encontros e Desencontros. Acho que seria o meu primeiro. E O Estranho que Nós Amamos, acho que fica em segundo. Mas olha só, é isso que eu te falo, como que isso é complexo de ranking. Porque isso pode ser uma coisa... eu colocar ele em segundo lugar, porque porque eu acabei de ver, porque a gente tá aqui discutindo sobre ele e eu tô percebendo tantas coisas. Então, assim, pode ser muito motivado por isso, pelo tempo, sabe? E os outros eu só vi uma vez, tem muito tempo que eu não vi, talvez eu revendo agora eu vou preferir. Então, isso é complexo. E, bem, eu vou conseguir colocar só 3, eu acho. Encontros e Desencontros, O Estranho que Nós Amamos e Maria Antonieta. Seria seu top 3. Seria meu top 3. Mas isso pode ser mudado, tá? Maravilha. Então a gente pede para você que nos ouviu deixar também aí nos comentários o seu ranking, dizendo os seus filmes favoritos da Sofia Coppola. Um comentário rápido. Clint Eastwood maior que Colin Farrell, porque o Clint Eastwood, que isso, tava no auge da beleza dele em 1971. Maravilhoso. Só que eu acho que o Colin Farrell faz um bom trabalho ali de personagem e até também pelo tratamento diferenciado que a Sofia traz, enfim. Então, eu, como personagem, eu prefiro do Colin Farrell. Mas, visualmente falando... Clint Eastwood ganha, com certeza. De camisola e tudo. Tem cena com camisola. Camisolão. Camisolão. É isso. É isso? Então, bora pedir a conta. É isso, chegamos ao fim de mais um Cinematório Café. Esperamos que você tenha gostado do episódio. Assine o nosso feed para receber os podcasts direto no seu smartphone ou dispositivo de preferência. Além do Cinematório Café, o nosso feed tem o Cinematório Café Expresso. Estamos aí fazendo a cobertura de Game of Thrones, 7ª temporada, e também Twin Peaks, 3ª temporada. Além disso, temos o podcast Em Foco, em que nós analisamos filmes clássicos, filmes de sucesso aí do passado que não são lançamentos. Fique ligado, então, no Cinematório para receber todos os nossos podcasts. E não deixe de comentar também na página aí do programa o que você achou desse episódio. Se quiser mandar um e-mail, se você preferir, é só escrever para contato@cinematório.com.br. E estamos nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook. É só procurar pelo Cinematório lá e você nos encontra. E não deixe também de se inscrever no nosso canal no YouTube e seguir o nosso perfil no Spotify. Aliás, Raquel, tem Sofia Coppola no nosso Spotify? É claro que sim, né? Como assim a gente vai falar de um filme dela e não vai colocar uma playlist de filmes dela? Impossível. Então,
corre lá no Spotify para escutar essa playlist especial Sofia Coppola, ok? E se você gosta do nosso podcast, participe da nossa campanha de financiamento coletivo. Tornando-se madrinha ou padrinho do Cinematório, você nos ajuda a fazer os nossos podcasts de maneira independente e ainda tem acesso a conteúdo preparado especialmente para os nossos apoiadores. Saiba mais clicando no banner que está na home do site, um banner novo, super legal, ou acessando o endereço www.padrim.com.br/cinematório. Tchau, gente, um grande beijo e até o próximo podcast. Toda segunda-feira tem Cinematório Café, novinho para você começar bem a semana. Nos falamos no nosso próximo encontro. Um grande abraço, até mais, tchau!